O conceito de perfeição cristã é um tema que permanece sob os holofotes da controvérsia desde o período formativo da Igreja Adventista, sob a tensão velada de um confronto entre a justificação pela fé e a justificação pelas obras. Os primeiros adventistas interpretavam a fé em Jesus, terceira parte de Apocalipse 14, versículo 12, como um conjunto de verdades que deveriam ser obedecidas. Como resultado, os primeiros escritores adventistas, Tiago White e quase todos os outros diziam: Deus tem os seus mandamentos, e Jesus também tem os seus mandamentos, como o batismo, o lava-pés e assim por diante. Eles desenvolveram uma lista completa de mandamentos de Jesus. Como resultado, os adventistas se tornaram um povo, mandamento sob mandamento, focalizando não apenas os mandamentos de Deus, mas também os mandamentos de Jesus. A partir da crise da Assembleia Geral de Minneapolis, em 1888, em que aconteceu o enfrentamento entre líderes que enfatizavam a lei como base para a salvação e outros que, adequadamente, corrigiram o eixo teológico da Igreja para o norteamento da obediência do amor, a fé em Jesus, de Apocalipse 14, versículo 12, foi reinterpretada, e agora não seria apenas um conjunto de crenças a ser aceitas e obedecidas, mas a fé em Jesus como Salvador. No entanto, sob o contexto dos que guardam os mandamentos de Deus, teorias perfeccionistas que enfatizam o cumprimento de regras comportamentais, avultando as realizações humanas em detrimento da graça divina, foram elaboradas por alguns estudiosos, dentre os quais se destacaram, a partir do fim da década de 1950, M.L. Andreasen e Robert D. Os perfeccionistas advogam, já nessa vida, um nível de perfeição plena, do qual não precisamos orar. Perdoa-nos as nossas dívidas. Mateus 6, 12. Porque supostamente não teremos pecados a ser perdoados. Sendo assim, o princípio do perfeccionismo implica em uma transformação de santidade inerente que gera a possibilidade de total impecabilidade. Em contrapartida, os que advogam a perfeição cristã na Bíblia buscam a plena vitória sobre o pecado, mas ao mesmo tempo reconhecem que continuarão com a natureza humana pecaminosa até o dia em que este corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade e o que é mortal se vestir de imortalidade. 1 Coríntios 15, 54. Nesse contexto, o objetivo desse vídeo é estabelecer o fundamento hermenêutico para o conceito bíblico de perfeição. O conceito de pecado, em Daniel 9, versículo 24. Para definir o que é perfeição, é fundamental entender as características do pecado, e, sob essa perspectiva, Daniel 9, 24 é um texto emblemático por sintetizar os três tipos de abordagens para os três tipos de pecados, abrangentes no Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, a perícope de Daniel 9, 24 a 27 representa uma miniatura do último juízo de Deus sobre a humanidade, para o encerramento da história, já que existe uma ligação entre esse texto e a vinda do Messias, para um juízo executivo sobre Israel, que culminaria na destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. O evento foi utilizado por Cristo, em Mateus 24, como uma sólida metáfora para o fim do mundo. Em outras palavras, somente com o encerramento da história do pecado será realmente possível iniciar a história da perfeição. No contexto de Daniel 9, 24, 70 semanas foram separadas para o estabelecimento do juízo de Deus sobre o seu povo. No fim desse período, ocorreria um julgamento executivo, resumido em uma sentença de 3 verbos ligados a 3 substantivos. Primeiro, cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. O significado da expressão cessar a transgressão. A palavra kala, que é traduzida em Daniel 9:24 pelo verbo cessar, traz em si o sentido de completar algo,
como no exemplo do encerramento da construção do templo, em que se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. 2 Crônicas 8, versículo 16. O verbo calar também está associado ao completar de um intervalo de tempo, em Ezequiel 4:6, onde os 390 dias representam 390 anos. E Deus afirma: quando tiveres cumprido esses dias. O verbo que acompanha a palavra cala, em Daniel 9:24, é pecha, que também pode ser traduzido como rebelião, que traz em si o sentido de uma quebra de aliança, ou uma rebelião contra um legislador. Ezequiel 2, versículo 3 e Oséias 8, versículo 1. Nesse sentido, em Daniel 9:24, completa-se o tempo da obra de rebelião de Israel, tornando-se necessário cessar a transgressão. O significado da expressão dar fim aos pecados. A palavra ulerhatem é derivada do verbo tamam, sendo traduzida na Bíblia Almeida Revista e atualizada pela expressão para dar fim. O verbo tamam, no contexto de Daniel 9:24, significa finalizar ou completar algo, sendo que, no caso do verso, os pecados shatarot de Israel serão finalizados. O substantivo shatará, traduzido como pecado, tem o significado básico de errar o alvo ou errar o caminho, sob as três diferentes categorias de pecado de Daniel 9:24. Shatará pode representar o tipo de falha que, apesar de bem intencionada, conduz à ruína. O significado da expressão expiar a iniquidade. Dos três tipos de delitos descritos em Daniel 9:24, a iniquidade, Awon, é o único que recebe a cobertura, sendo que esse significado básico da palavra kafar. É importante destacar que a palavra Awon traz o sentido de algo que foi torcido, dobrado ou retorcido. No contexto dos Salmos 51:5, Davi declarou: eu nasci na iniquidade, Awon, e em pecado me concebeu a minha mãe. O rei de Israel lutava com uma torcedura genética, transmitida de pai para filho, o que implica em um conceito teológico muito importante para explicar a impossibilidade de uma perfeição completa, antes do revestimento da imortalidade, que acontecerá com a volta de Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 54. Um jovem chegou à fase adulta, sem nunca ter bebido, mas tinha um pai alcoólatra. Certo dia, sem nenhuma explicação plausível, ele decidiu entrar em um bar e pediu uma bebida. Por ser uma pessoa saudável e de boa aparência, o dono do bar ficou impressionado e perguntou: você vai beber isso? E ele respondeu: sim. O pecado estava enraizado, com uma tendência hereditária, e ele caiu. Mas Deus lhe deu forças o suficiente para se reerguer, e hoje ele é um trabalhador que tem saúde e é bem-sucedido. No entanto, é provável que ele tenha que travar essa batalha contra a própria vontade até o dia da redenção final. Em resumo, no contexto de Daniel 9:24, Deus lida com cada tipo de pecado de maneira diferente. Em alguns casos, ele decide, entre aspas, finalizar o problema. Em outros, ele decide, entre aspas, fazer cessar. E, para os pecados atávicos daquele que pedem a misericórdia divina, em suas angustiosas lutas contra as próprias fraquezas, ele concede a, entre aspas, cobertura da cruz. A palavra kafar tem a mesma base textual da palavra propiciatório, kaporet, a tampa da Arca da Aliança. Na versão inglesa King James, a palavra kaporet é traduzida como a cadeira da misericórdia e, no Novo Testamento, a palavra equivalente é hilasterion. Essa palavra aparece em Romanos 3:25, que poderia ser traduzido como Deus propôs no seu sangue como cobertura, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A cadeira da misericórdia é uma alusão ao trono da graça de Deus, representado pela tampa da arca
da aliança, Caporete. Agora imagine a cena. Um homem está condenado à cadeira elétrica, mas o Senhor deixa o seu trono de misericórdia para ocupar a cadeira do condenado e, como uma última decisão, ainda mais surpreendente, permite que esse ex-condenado se assente junto com ele no seu trono. Exatamente nesse momento, o pecador se torna, como diria Lutero, justo e, ao mesmo tempo, pecador. Ao fazer essa afirmação, Lutero mencionou Romanos 7,25 no contexto da luta do homem carnal contra o espiritual. Esse homem não compreende o próprio modo de agir. Não faz o que prefere, e sim o que detesta. Romanos 7, versículo 15. Faz o que não quer, versículo 16. E diz: quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 17. O querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Versículo 18. Não faço bem o que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Versículo 19. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz. Versículo 20. Há uma constante luta e frustração desse homem ao querer fazer o bem. Versículo 21. Ele exclama: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 22 e 23. Mas a chave hermenêutica para resolver esse problema é a cruz. Na cruz, o justo e, ao mesmo tempo, pecador, o homem que se tornou perfeito por causa da graça divina que o cobre, apesar da necessidade da luta perpétua contra os pecados involuntários vinculados à natureza. A graça o fará vencer todos os pecados voluntários que estão vinculados às escolhas, e ele poderá exclamar: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, versículo 25.